Boa noite. Mais uma live da nossa Semana do Amor Próprio. Vamos falar sobre amor próprio e relacionamentos hoje. Boa noite. Oi, Aninha. Oi, Kelly. Oi, Lude. Oi, Van. Quem tá vindo aqui pela primeira vez, seja bem-vinda. M. Pinheiros, ó, depois vocês vão colocando os nomezinhos aqui. Sempre ressaltando que nossa live é uma live papo. Por quê? Porque eu não vou ficar aqui falando sozinha, tá? Então, eu gosto muito que vocês compartilhem comigo o que vocês vão concluindo, o que vocês vão pensando, refletindo sobre o que eu venho falando. Importante também que vocês exponham algumas dúvidas, se eu tô falando e tá surgindo algumas questões, a nossa live é live papo, né? Essa é uma característica nossa que sempre vai ser mantida. Oi, Dani. Oi, Léo. Oi, Ângela, Kátia. Gente, vamos chegando e vamos fazendo aquilo que a gente sempre fala, né? Vamos chamar mais gente para estar com a gente aqui. Oi, Bia. Ai, me lembra seu nome, do sobrenome Galinari. É Lívia, não. É Lilian. Oi, Debinha. Oi, Marlene. Então, vamos aí clicar no aviãozinho, na setinha aí embaixo, e vamos convidar mais gente, mais mulheres, né? É um assunto tão importante a gente falar sobre o amor próprio no geral, mas falar sobre aquele amor próprio autêntico que a gente comentou. Lígia, desculpa, eu sabia que era com Li. A Kel chegou aqui também. Oi, Sandra. Oi, Maria. Ah, eu bem sei que você é cunhada da Kelly Gata. Oi, Nájila. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre amor próprio e relacionamento. Mas antes de tudo, eu gostaria de saber quem daqui assistiu a outra live, viu depois no IGTV, refletiram um pouquinho sobre essa questão da autenticidade, sobre o amor próprio ligado a gente se amar e se aceitar do jeito que a gente é. Fizeram a listinha das qualidades, ou pelo menos refletiram um pouco sobre essa questão das qualidades e dos pontinhos de melhora? Ah, é, o coraçãozinho, né? Vou lembrar vocês, que eu também às vezes esqueço. Então, quando puder, dá um coraçãozinho aí. A minha live fica um pouquinho mais pra cá, pra gente atingir mais gente. E é o que eu falo, vamos convidar as amigas, vamos convidar outras mulheres. A gente clica aqui na setinha, não sai da página e já manda aí a live para outras mulheres pra gente estar aqui, bater um papo mais gostoso e difundir esse assunto, né, gente? Eu acho que é um assunto que se fala em todos os lugares, né? Não é nenhuma novidade falar sobre amor próprio, mas segue sendo fundamental, né? Muito do que a gente já falou aqui na nossa, né, em todas as nossas lives, nossos papos, né? Sempre a questão amor próprio entra como plano de fundo em qualquer situação. Então acho que temos que realmente dar a devida atenção a isso. A Su, a Sara, Raquel, Zilda, Marina. Gente, muito prazer. Sejam bem-vindas quem aqui é nova. Eu vi que algumas pessoas que já me seguem aqui estavam convidando umas amigas. Fiquei super feliz. Oi, Pri. A Pri chegou. A Cíntia tá sumida, hein, Cíntia? Enfim, gente, queria agradecer as fotos. Fiquei tão feliz de receber fotos, depois de ver posts às vezes no Instagram que não me marcaram, mas estava ali a foto. Muito legal. De conexão. Voltei? Voltei, né? Deu uma questãozinha de conexão.
Mas tá tudo certo? Imagem, som, por favor, me avisem. Tudo? Ah, é ótimo. Então, a Fran entrou também. Então, gente, agradeço as fotos e vamos lá, né? Que hoje, como sempre, né? Eu sempre falo isso, depois eu falo, nossa, ficou repetitivo, mas é isso, nossos assuntos são quentes, são importantes, são muito válidos para nossa realidade, nossa vidinha aí de mulher. Sobre o que vocês, sobre refletir, sobre os pensamentos, sobre as qualidades, sobre os pontos a melhorar. Entraram um pouquinho em contato com isso? Lembra que é um dia de live, um dia de reflexão. Então refletiram um pouco sobre isso, tá? Vão me contando aí no decorrer da live questões que de repente pintaram aí pra vocês relacionado a isso, né? Porque às vezes é fácil a gente falar que vai se amar porque tá magra, vai se amar porque tá, sei lá, num padrão que você gosta, vai se amar porque tá num emprego legal, mas a gente precisa entender se a gente está se amando de fato como a gente é, né? De acordo com que a gente, com as nossas verdades. E isso eu já falei. Mas é fundamental para a gente começar falando sobre os relacionamentos. Por quê? Quando falta o amor próprio, num relacionamento, isso pode ser devastador. Porque se eu não me amo o suficiente, se eu não estou atrelada à minha autenticidade, ao que é melhor para mim, quando eu vou me relacionar com alguém, oi Veri, chegou atrasada, mas tá super, estamos iniciando. É, a gente aceita muitas coisas. Porque se eu não tenho definido para mim o que eu mereço, o que eu aceito, o que de fato eu sou e cuido dessa minha essência, o que vier do outro eu facilmente aceito. Entendem? E aí, de repente, eu estou aceitando coisas que não são cabíveis. Mas devido a eu não estar tão voltada para o que eu sou, para o que eu mereço, para o meu valor, eu vou aceitando. E aí, o que, que acontece com esse relacionamento? Né? Oi, Sibeli, boa noite. É, Gente, cabe lembrar que, assim, às vezes tem gente aqui que tá casada há muitos anos e fala, nossa, mas como que eu vou pensar nisso agora? Meu relacionamento já tá construído, já tá aí de tantos anos, né? Mas entendam, sempre é tempo. Sempre é tempo pra gente parar para avaliar essa questão do nosso valor, do nosso amor próprio. E sempre é tempo para brecar o outro, para mostrar a minha verdade pro outro, para mostrar o que eu devo ou não aceitar a partir desse momento, sabe? Não é uma coisa do tipo, vivi 30 anos com a pessoa, como agora eu vou dizer? Agora você vai dizer. Oi, Evelyn. Conseguiu chegar. Então, gente, vamos pensar por essa ótica, né? Quem vai construir ainda um relacionamento excelente, né? Construa primeiro um relacionamento com você. Para quem já é casada, pare um momento para construir esse relacionamento, caso alguma coisa esteja aí desgastada entre você e você mesma, entre você e as suas verdades. Porque quando você faz essa reflexão, que é o que eu estou chamando vocês a fazer nessa semana, quando você para olhar para você, para entender quais são as suas verdades, o que você aceita para você, qual o valor que você tem todo o direito de chegar na pessoa que se relaciona com você, seja ela de hoje, de muitos anos ou a que está por vir. Você tem todo o direito de a qualquer momento chegar para essa pessoa e mostrar: esse é o meu valor e é isso que eu vou aceitar a partir de agora. E isso, gente, eu tô falando diretamente, mas isso pode ser mostrado no dia a dia. Porque quando a gente começa a se conectar com as nossas verdades e entender que algumas coisas não estão tão legais, a gente começa a sacar no dia a dia, tá? E eu não tô falando isso porque eu li num livro, tá? Eu tô falando isso porque a gente vive isso o tempo todo, né? Então,
é muito rotineiro e cotidiano a gente entender que às vezes a gente vai tão no automático que às vezes coisas estão acontecendo com a gente e a gente está aceitando de maneira completamente errônea. Oi, boa noite, Ana. Oi, Fernandinha. Boa noite. Então, olha o que pode acontecer, né? Quando você tá em um relacionamento e você não se ama o suficiente, quando você não demonstra o seu valor, você não se protege. Ah, mas poxa, meu marido, ele me ama, por que eu tenho que me proteger dele? Porque você, em alguns momentos, a gente cria impasses, a gente tem situações em que a gente tem que mostrar o nosso ponto de vista. Que a gente tem que erguer uma mãozinha, né? Acenar, igual vocês acenam quando entram aqui pra mim. E falar, opa, eu tô aqui. Eu preciso de alguma coisa. Isso é se proteger, né? Desse automático que a gente vive, de tudo mais. Ou mesmo quando a gente começa a aceitar, hoje em dia, tá difícil a gente não entender que existe alguma coisa errada. Por quê? A onda do momento é falar sobre relacionamento abusivo. E não tô falando que é onda porque eu acho que é. Não. É super plausível falar sobre relacionamento abusivo. Mas hoje, quando a gente para pra pensar, relacionamento abusivo é qualquer coisa que nos tire esse respeito e esse valor, né? Eu tava vendo uma outra psicóloga falar sobre relacionamento abusivo. Ela falou: sabe quando você fala uma coisa, a pessoa escuta, finge, nem dá atenção? Isso é ser abusivo. Aí eu pensei, falei, nossa, né? Vai longe mesmo, né? Refletindo. Né? Porque o que você, se você tem valor, se você reconhece que você tem valor, o que você fala é importante e você tem que cobrar que seja escutado, né? Tô dando um pequeno exemplo, mas que são coisas do nosso dia a dia, né? E que de repente a gente deixa pra lá. Ah, não escutou. Ah, não deu atenção. Talvez a pessoa não está te dando a atenção que você não se dá. Talvez a pessoa não esteja reconhecendo em você uma importância porque você mesma não mostra isso. E aí a gente também, quando não se dá esse devido valor, a gente tem uma carência, né? Porque eu não encontro em mim, eu não me encontro. E aí eu busco no outro. E aí eu quero que o outro supra aquilo que eu não estou suprindo para mim mesma, aquilo que eu não parei para olhar e para valorizar quem sou eu, o que eu preciso, o que eu devo fazer por mim para ser tal coisa, para estar melhor, para me sentir bem. E aí eu espero que o outro faça isso. E aí quando eu espero que o outro faça isso, eu ponho uma carga gigante nas costas do outro. E às vezes o outro até é uma pessoa muito legal, mas talvez ele veio para partilhar, não para suprir toda essa carga, essa necessidade. Vocês entendem um pouquinho do que eu tô falando? Assim, entendem com certeza, entendem, né? Mas assim, concordam comigo? Oi, Edilene. Oi, mãe. A Vanessa, bem-vinda, Vanessa. Certo, gente? O ciúmes, por exemplo, também é uma questão muito atrelada. A Lígia falou que sim, né? Porque se eu não me amo, eu não acredito que eu posso ser amada. Concorda? Porque se eu acredito plenamente que eu tenho valor para ser amada, então eu me amo, né? Então eu reconheço o meu valor, eu reconheço as minhas necessidades e eu ponho elas primeiro, né? E quando eu não faço isso, automaticamente eu também suponho que o outro não faça. E aí eu abro uma janelona para o ciúme. Porque se o outro não me ama o suficiente, se eu não sou digna de tanto valor, que já que eu nem me dou esse, facilmente ele pode me trocar por outra pessoa, ele pode me abandonar, né?
E óbvio, né, gente, eu tô jogando isso lá em cima, tô jogando isso lá no extremo da falta de amor próprio. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque de pouquinho em pouquinho a gente vai se abandonando. E a gente permite que os outros nos abandonem, né? Como que era a frase lá que eu falei na segunda-feira? Oi, Gil. Aquela frase que eu falei na segunda-feira, né? Que é, o amor próprio é a maneira que a gente ensina as pessoas a nos amar. Então, se eu tenho me abandonado, eu mostro para as pessoas que eu sou digna de abandono, de alguma maneira, né? Nas entrelinhas. Então, tudo isso vai ficando tóxico em um relacionamento. Porque quando às vezes me falta esse reconhecimento, eu busco o reconhecimento no outro. E a gente tem essa projeção na vida, né? É, lá na outra live eu falei que às vezes a gente tem uma questão de às vezes querer suprir necessidades, né? A gente tem uma questão inata nossa de suprir necessidades fisiológicas e tudo mais. E aí, quando se vivia só disso, se vivia isolado, cada um na sua, matava a fome, matava a sede e tal, voltava pra caverna, né? Não sou muito boa história, não. Mas deve ser mais ou menos isso. E quando eu começo a olhar o outro e de repente reconhecer nele alguma coisa que me chame a atenção, e aí eu começo a ver que talvez eu preciso mostrar alguma coisa para essa troca, essa reciprocidade, eu começo a me amar pautado no olhar do outro. E isso é natural, né? Não tô falando de comparação. Eu tô falando que eu quero estar melhor, eu quero ser melhor porque eu quero pertencer a um grupo, porque eu quero viver bem com as pessoas à minha volta, né? E aí acabou a questão de isolamento, porque a gente quer conviver. Isso é a nossa vida social, é o ser social, independente do nível de social que você seja na sua vida, né? E aí, quando eu não supro esse amor, esse cuidado, esse olhar, esse valorizar, eu busco no outro automaticamente, eu projeto nele. E aí essa pessoa vem como uma salvadora da pátria, né? Essa história de as metades da laranja. Isso já caiu por terra há muito tempo e eu já falei isso aqui também, né? Ninguém tem que ser meio para encontrar metade. Não. Imagina, essa metade aqui precisa dessa. Ah, tá, Ju, completou. Não, mas tá faltando aqui, falta 50%. Aí você vai encontrar essa, você não vai encontrar para fazer um par. Você vai encontrar para ela trazer para você o que tá te faltando. E aí ela vem também te pedindo o que falta nela. Entendeu? Aí é uma interdependência, um jogo que não é legal, né? Por isso, a primeira relação, e talvez a relação que a gente precise resgatar, independente do tempo de relacionamento que a gente tem na nossa vida, é a nossa relação com a gente mesma. Porque automaticamente eu me resgato, eu me entendo, né? Eu me conecto. Aquilo que eu falei sobre autoconhecimento, a gente se analisar, entender o que a gente quer, para que eu vim a essa vida, né? O que cabe na minha vida, o que não cabe. E aí eu parto para esse relacionamento, seja ele novo, ou seja ele um relacionamento que eu vou revalidar, né? Que eu vou renovar. Então eu venho inteira. Eu não sou uma meia laranja. Oi, Silvana. Oi, Liliane. Tá? Então eu venho inteira para esse relacionamento. Porque aí o que o outro trouxer para mim, a gente pode só somar, né? Mas ele não vem cumprir com um negativo que tá aqui. Sabe aquela coisa? Eu tô com um saldo negativo, cobre aí minha conta. Não, quem tem que cobrir a tua conta é você, né? E quando eu entrego essa responsabilidade na mão do outro, ele vai fazer do jeito dele. E aí a gente tem um grande risco, né? Dessa maneira não ser a mais ideal pra gente, dessa maneira não ser a melhor pra gente. Então, por isso, gente, entenda, cada uma tem que avaliar de acordo com a sua realidade, né? Independente do nível de relacionamento, se é um namoro, se é um casamento, ou se é só
A gente pode falar também em amizades, né? Porque assim, relacionamentos são diversos. A gente possui vários relacionamentos na nossa vida. E muito deles podem ser abusivos com a gente quando a gente não se ama. Seja de mãe e filho, como na sexta-feira a gente vai falar sobre maternidade. E ó, isso desde a primeira infância, tá? Muito bebezinho. Às vezes a gente faz isso, né? A gente deixa que eles abusem da gente. Mas enfim, em diversas relações, às vezes a gente precisa parar para fazer algumas perguntas, sabe? Como tem sido o cuidado das pessoas comigo? As pessoas com as quais eu me relaciono. Seja marido, namorado, um ficante, um par que seja, ou seja uma amiga, seja uma mãe, né? Como eu tenho aceitado que as pessoas me tratam? Oi, Jéssica, você tá falando aqui para marcar, ó, qualquer coisa, joga na setinha aqui e chama lá. Tá? Seja bem-vinda. Então, é importante a gente se fazer essas perguntas. Como as pessoas como os meus vínculos vêm me tratando? É da maneira que eu mereço? Então, talvez eu não estou ensinando direito às pessoas a maneira de me tratar, de me amar, né? É, a pessoa que está ao seu redor, ela te ofende? Ela bloqueia a tua vida? Ela bloqueia o teu crescimento? Né? Ela te impulsiona? Ela escuta as suas ideias? Escuta o que você tem para falar do seu dia? Qual é a sua importância para as pessoas que convivem com você? E assim, gente, a gente sabe que muitas coisas oscilam, né? Tem momentos que a gente pode compartilhar, tem momentos que o relacionamento tá, né, por questões externas, às vezes tá difícil de conversar, e tudo bem, tá? Não tô querendo dizer que, nossa, meu marido hoje não me ouviu, hoje não me apoiou, eu não estou me amando e isso ele tá transferindo aí pra ele. Não é isso. Mas, num geral, sabe? A reflexão que a gente vai levar hoje é essa. Num geral, eu sou ouvida, eu tenho importância, né? Eu sou respeitada, os meus planos têm uma evidência, uma importância na vida dessas pessoas, ou eu tô sempre cumprindo com alguma necessidade de alguém, tá? Então eu acho que faz muito sentido a gente parar para se perguntar essas coisas, porque aí a gente consegue medir, né? Às vezes a gente não se dá conta. Às vezes a questão tá tão automática, a gente tá tão automático, que de fato a gente não faz conta. E a gente vai vivendo, né? Então, observem isso, né? É, E tem uma questão também muito legal, porque quando a gente se ama legal, a gente ama melhor o outro. Porque você imagina, se de certa forma eu não tô tão insegura, porque eu sei dos meus valores, eu sei da minha importância, eu não vou encher tanto o saco do outro, né? Vamos falar assim, já que é um papo, né? Se eu tô segura, eu vou dar menos trabalho para outra pessoa, ela vai ter que validar menos as coisas para mim, né? Se eu não tô tão carente, porque eu supro aí as minhas necessidades, eu tô de acordo com elas, eu também não vou ficar numa necessidade, num jogo de necessidade com essa pessoa. E se de fato eu sei quem eu sou e o que eu quero pra mim, eu já vou jogar a real pra essa pessoa, né? Olha, tive minhas conclusões aqui, eu não tô gostando desse modelo que eu tô vivendo, né? Pra quem tá aí no meio de uma situação e de repente vai dar uma pausa pra analisar, ou mesmo quem vai começar um relacionamento, esta sou eu. Eu não preciso vestir nada, né? Nenhuma máscara, não preciso fingir que sou fina se eu não sou. Eu posso usar a minha espontaneidade. Porque é isso. É isso. Quer comprar, né? Quer levar isso com você para sua vida? Então eu sou essa. E aí, tá tudo bem. Porque eu não vou precisar ficar fazendo malabarismo
para mostrar uma coisa que eu não sou, mas eu preciso estar segura para fazer isso. Porque eu tenho medo de perder as pessoas às vezes ao me mostrar. Seja amizades, sejam parcerias de trabalho, né? Então, óbvio que a gente tem que ter um tato para isso, né? Que eu não posso sair me mostrando para todo mundo. Mas eu preciso ser eu, né? Eu preciso que isso impere na minha vida. A Angela colocou, às vezes penso que sou invisível e ainda por cima muda. Então grita, Angela, né? Aparece. E às vezes parece que não é tão simples assim, mas às vezes a gente precisa sim erguer o bração aqui, ó, falar, ô, o que tá acontecendo? Ninguém tá me enxergando, por quê? Ah, porque você tá tão quietinha aí. E aí a gente vai seguindo assim, e é verdade, as pessoas à nossa volta vão nos engolindo às vezes, quando a gente realmente não sai do nosso casulo e fala, opa, eu tô aqui, né? E aí a gente reclama, só que às vezes a gente deu tanto espaço, sabe? Às vezes também, gente, a gente não se ama o suficiente, não tá tratando desse amor próprio e a gente não sabe receber amor. Às vezes a pessoa que tá do nosso lado nem está agindo assim de maneira ruim. Ela está nos amando, mas a gente não abraça aquilo. Porque eu, sabe, não valorizo esse amor. E aí eu tô sempre insatisfeita. Na insatisfação do quê? Do que eu não me dou, do que eu não entrego para mim mesma. E aí eu não reconheço do outro. Aqui, ó, Ju, pode acontecer das pessoas se afastarem depois de nos mostrarmos como lidar. Sim. Só que aí é a hora da peneira, não é? Porque assim, até uma frase que eu anotei aqui por último, me mandaram agora. Ó, onde eu não posso ser eu, prefiro não estar. Acho que já responde, né, Kel? Sabe? Porque se eu tiver que me modelar e me moldar para ter alguma relação, será que eu vou ser eu? E até quando? Até quanto eu consigo lidar com isso? Fico que é bom, Kelly, porque assim, é, eu tenho que ser amada e aceita pelo que eu sou. E se eu me mostrar e não for aceita, é porque não cabe ali, mas vai caber em outro lugar. E isso é difícil, claro que é difícil, né? Mas é um trabalhar, né? É um constante exercício, porque hoje, às vezes, eu não, eu ao sentir um impasse, ao sentir que eu posso não ser aceita, talvez eu vou até me moldar e tal, mas isso vai se tornando insustentável com o tempo, principalmente com a maturidade. Eu vejo assim, né, que a gente vai suportando algumas coisas e com o passar do tempo a gente já não tem mais tanta tolerância, né? A Silvana perguntou: pode ser comodismo? Você fala o que? Se é a questão de da gente não ir deixando acontecer? Se for isso, né? Por isso é que eu ia falar agora. É um constante exercício. Oi, Cris. É um constante exercício. É uma constante. É, é, a gente tem que estar sempre vigiando se a gente está realmente impondo o nosso valor em cada situação. Porque às vezes, por comodismo, a gente fala, ah, tá bom, não me escutou? Como a Angela falou, tô me sentindo, tô na minha, deixa eu curtir minha deprê aqui. E lembro que eu falei na outra live, quando a gente vai contra essa nossas verdades e impor o nosso valor, a gente pode sim adoecer. Então, por isso, a gente tem que driblar esse comodismo, né? Essa bola de neve que a gente vai criando à nossa volta, nas nossas relações, aceitando, 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 porque isso pode nos adoecer, né? A Su colocou, eu gosto de ser eu mesma, em qualquer lugar. Isso mesmo. E agrade quem agradar. Não agradou, então, né? Não é tão simples assim, porque eu sei que a gente tem receios de julgamentos, a gente quer ser aceita, né? Mas aí são escolhas, né? E isso é uma das grandes questões, né? As escolhas da gente reflete muito o quanto, como tá esse nosso amor próprio. Veri colocou, normalmente a gente se modela para ser aceita.
deixar guardado o que realmente é para agradar os outros. Tentar mudar não é fácil, o outro não aceita e a gente nem sabe por onde começar. Sim, só que por isso eu falo que é um constante exercício, né? É se modelar um pouquinho, tudo bem, né? Porque às vezes a gente vai entrar num grupo, então, né, nem sempre a gente pode ser tão autêntica assim. Mas as inverdades eu acho que vão pesando, né? Ao passar do tempo. E isso é uma coisa que vai machucando a gente, porque aí eu preciso ser sempre dessa maneira para agradar a outra pessoa, né? Poxa, se a pessoa gosta de beber e eu não gosto, às vezes tem gente que se força a ter um hábito pra tá legal com o outro. Não, não, né? E um encontro muito legal é quando cada um cuida do seu amor próprio no relacionamento. Porque aí a gente encontra a autenticidade de um com a autenticidade do outro. E aí ninguém precisa vir para repor nenhum negativo para cada um, né? E aí a gente tá bem, porque os dois estão firmes nas suas verdades. Então eu tô seguro, eu tô segura, né? Mas tudo bem, que esse é o melhor dos mundos. E aí a gente sabe que nem sempre é assim e não é tão fácil assim conquistar isso. A Kelly, as inverdades vai pesando, adorei. Esse é sinal simples de perceber. Sim, vão pesando, né? Porque, de fato, a gente não sustenta isso muito tempo. E posso te dizer, eu acho que a questão da maturidade, ela traz, assim, e maturidade que eu falo, tá, gente? Não é assim ser a super madura, mas conforme a vida vai passando, a gente vai perdendo a tolerância a ter que sempre agradar o outro, né? A gente não precisa fazer isso. A gente pode querer fazer isso, mas existe uma grande diferença entre precisar fazer e querer ou não fazer, porque eu posso abrir mão de alguma coisa minha, isso óbvio, né? Mas desde que eu queira, desde que eu tenha visão. Eu falo muito isso para os meus pacientes. Quer fazer? Faz, mas faz consciente, né? Então, se eu estiver consciente que naquele momento eu estou precisando ser um pouco diferente, fugir um pouco as minhas verdades no sentido de, talvez eu precise ser um pouco mais discreta do que eu sou, ou para me adequar a tal situação, tal, ir a um lugar que eu não gosto tanto porque o meu parceiro gosta, tudo bem, né? Tudo bem, mas vai consciente que você está fazendo isso por ele. E aí depois também não cobre isso do outro, né? Que você topou fazer. Você podia dizer não. A gente sempre pode dizer não. Eu tenho muita dificuldade em dizer não para as pessoas. Nossa, Cris, falei e você escreveu. É difícil. E tem vezes que não dá, né? Eu falo que a gente sempre pode dizer não, mas tem situações que nos obrigam aí a não conseguir se posicionar tanto. Mas a gente tem, volto a dizer, sempre a gente tem que pensar num conteúdo da nossa vida, né? Eu mais tenho evitado falar não ou eu mais tenho conseguido mostrar o que é melhor para mim? De, exceções a gente sempre vai ter, né? Mas o importante é a gente sempre estar atento se eu não tô agradando demais, entregando demais. E aí? E eu? Né? E eu? Deixa eu ver se eu tinha mais alguma questão para falar sobre essa parte. Tá, falei de tudo. Falei de tudo, né? E tem uma frase aqui que também fala que se eu me acho pouco, eu aceito pouco, né? Então é isso. O que você tem aceitado para você tá muito atrelado ao que você acha de você. Porque se eu me acho um pouco mais e tô recebendo menos, tá estranho, né? Se eu tô aceitando receber menos, né? Então, eu tenho que realmente contaminar o outro dessas minhas conclusões. E por isso que eu falo que é importante parar para pensar sobre isso. Que é uma constante. Quando eu coloquei lá a frase da primeira live, né? Vamos redescobrir juntas uma força que nos constrói. Por quê?
porque a gente pode redescobrir isso o tempo todo, né? O ideal é que a gente esteja com isso com a gente, mas a gente sabe que oscila. E aí a gente precisa resgatar esse amor próprio, né? Resgatar esse amor na gente mesmo para a gente conseguir energizar de volta, trazer essa força, tá? Por isso eu falo que não é... Ninguém tá perdido porque tem 20 anos de relacionamento e tem uma postura assim ou assada e como que eu vou mudar agora? Sempre é tempo da gente se redescobrir e da gente falar, ó, amigão, sabe que eu tô pensando? Tal coisa não tá legal pra mim. Mas agora, já passamos por isso tantas vezes, você já aceitou isso tantas vezes, sabe, gente? Pode ser N coisas, né? Aí você vai falar assim, então, agora eu não aceito mais. E não é passe de mágica, porque as pessoas vão continuar agindo dessa maneira. Só que aí vai o nosso esforço, a nossa insistência e a nossa persistência, né? De realmente acreditar no que a gente precisa e validar isso todos os dias. Todos os dias. Até que a outra pessoa fale, opa, não vai ter jeito, né? Tá incomodando. Sabe, gente, não é birra isso. É simplesmente a gente entender que a gente não muda o outro, mas que as nossas mudanças, sim, impactam no outro. Certo? O que mais? Falem aí, vocês estão falando um pouco. Então, eu queria agora falar um pouquinho sobre quando a gente constrói vínculos de qualidade, o que a gente consegue receber em troca disso, que é muito legal, né? Quando a gente consegue mostrar a nossa importância e emanar isso, o retorno é sim automático. Assim como o retorno do desvalor muitas vezes é automático, o do valor também tende a ser, né? Porque quando uma pessoa zela por ela, quando uma pessoa impõe, né, até onde você pode ir comigo, geralmente as pessoas tendem a ter essa, né? Não, peraí, não, né? Com ela não dá pra ser assim. E não é você ser uma pessoa carrancuda, uma pessoa. Não, é do seu jeitinho, da sua maneira, impor o que você é. E aí, umas dicas sobre como a gente fazer isso, né? Pra gente pensar também em solução. A Veri colocou: se eu mudo, o mundo muda comigo. O mundo muda comigo. Excelente frase, né? Então, fundamental, primordial, primeira questão, né? Não se afaste da sua essência. Não se afaste de quem você é, sabe? Quando eu falo assim, reflitam, vamos pensar sobre nós, vamos pensar nas nossas verdades, o que eu quero para mim, aqui eu vim, o que eu gosto, o que eu aceito, é para você se conectar com a sua essência. É para você parar e refletir quem é você, independente de qualquer pessoa à sua volta, né? Quando somos verdadeiros não perdemos nada, só ganhamos, né, Edilene? Isso mesmo. Às vezes perde, né? Mas quando perde é porque não era pra... Não tá perdendo, tá ganhando também. Então, a gente é responsável pelas nossas escolhas e elas refletem o que a gente tá doando. Então, quando eu escolho, embasado na minha essência, quem que vai embater, né? É a minha escolha de acordo com a minha verdade. Vem quem quiser, gosta quem quiser. Essa é a minha essência. Quando você está fazendo isso, você está fortalecendo o seu amor próprio e está se mantendo, tá mantendo, mostrando para as pessoas como é que você gosta de ser tratada, aceita, vista, tá? Então não perde essa conexão. Esteja sempre tentando melhorar ela, né? Dê espaço à autenticidade do outro. Aquilo que eu falei. Quando a gente tá bem, quando a gente tá segura do nosso valor e tudo mais, a tendência é a gente deixar o outro ser feliz, né?
vir com a gente, mas vir sem a incumbência de trazer algo para nós, mas da gente andar junto, né? E aí deixa a pessoa ser autêntica, valoriza a autenticidade dela também, porque a gente não pode só cobrar que o outro respeite a nossa autenticidade, as nossas verdades, né, o nosso valor, se eu não valorizo isso. Se eu não reconheço no outro a importância dele manter a autenticidade dele também, né? Isso é um par excelente. A Ângela tá colocando, tô fora de amizade que me rebaixam e não me dão valor. Acham que não sou capaz. Isso aí, tô fora, né? Eu quero pessoas que me façam evoluir, que estejam bem com o meu desenvolver, seja se a minha evolução tá pareada com a dela, tá acima da dela, tá abaixo da dela, né? As relações têm que transcender essa questão. E eu sei que isso é difícil, né? Mas isso aí é assunto para outra live. Mas é isso, pessoas que me rebaixam, eu não aceito, né? Pensa no maior amor da sua vida. Quem é mãe pensa no filho, quem é filho pensa na mãe. Você permitiria alguém rebaixar o seu filho? Você ia aceitar essa pessoa mesmo assim? Ela ofende, ela agride, não valoriza a pessoa que você mais ama na vida. O que você faria? Você ia deixar essa pessoa que você mais ama na mão dessas pessoas? Convivendo com essas pessoas? Duvido. E por que você aceita pra você isso? Vamos refletir. Às vezes tirar da gente é mais fácil, né? Olhando pro nosso outro. Então, a partir do momento que eu mantenho a minha essência, que eu valorizo a autenticidade do outro, eu tenho que respeitar a individualidade. Porque, por mais autêntica que eu seja, por mais autêntica que seja a pessoa que convive comigo, se a gente não respeitar essa individualidade, daqui a pouco a gente se perdeu nas autenticidades de cada um, né? Então, casais podem sim ter momentos de individualidade onde fortaleçam suas verdades, sabe? Porque enquanto casal a gente tem uma verdade do casal, né? Mas cada um tem a sua autenticidade, que pode se complementar, pode ser lindo, maravilhoso, mas mesmo que se deem muito bem, cada um precisa do seu espaço, da sua individualidade, e isso vale para as amizades, né? Por mais amiga que a gente seja, às vezes tem a hora que eu quero o meu momento, talvez até com uma outra pessoa, e tá tudo bem, né? E isso não vai mudar nada nessa relação, né? Cada uma tem seu jeito. Então vamos permitir também a individualidade de cada um. Eu preservo a minha, que vai me alimentar, nessa conexão, que vai sempre me fazer lembrar do quanto é importante eu olhar para mim, e respeito também que o outro tem a individualidade dele. Me desculpa quem não concordar com isso, tá, gente? Isso é muito particular, né? Então, tem casais que acham que é desnecessária essa questão da individualidade. E se tá bom, tudo bem, né? Mas, para que seja mantida essa autenticidade de cada um, é importante a gente validar, às vezes, sozinho, que é bom pra gente. Deixa eu ver o que a Lídia escreveu aqui. Quando a gente recupera esse amor próprio, também começa a prestar mais atenção na reciprocidade nas relações. Às vezes a gente se dedica demais e não recebe nada em troca. Exato. Porque aí quando eu sei do meu valor, eu sei do que eu devo aceitar pra mim, eu começo a reparar e aí eu fico crítica, né? E isso é bom, porque aí a gente faz um pente fino, né? A gente dá aquela peneirada. O que eu quero pra mim? Eu tô entregando tanto e eu não tô recebendo nada em troca, né? E tudo bem, às vezes a gente não entrega para receber em troca, mas em relações, geralmente a gente precisa de uma reciprocidade, né? Só que aí eu preciso parar para me conectar, para me perceber que de repente isso tá acontecendo faz um tempão e eu nem me liguei, certo? Outra dica importante é a gente não repetir erros do passado. Às vezes a gente vive essa situação e daqui a pouco a gente cai nela de novo. Então a gente acorda, volta, não, nunca mais eu vou ter um relacionamento como esse.
Nunca mais eu vou aceitar isso do meu marido. Nunca mais eu vou aceitar isso das minhas amizades. E aí, de repente, estou eu lá de novo, né? Então, vamos aprender com essas falhas. Quando a gente para olhar pra gente, a gente fala, não, eu não devo. Se esse grupo não me aceita dessa maneira, talvez eu deva me retirar, né? E isso falando em relações de amizade e tudo mais, né? Mas, então, são coisas que a gente vai observando e que a gente tem que tomar cuidado para não repetir. Que se já falhou lá, e se já não foi legal lá, se eu já sofri, eu já senti, então agora eu vou cuidar para não fazer igual aqui, ou nessa nova relação. Também fundamental é o alinhamento de expectativas. Que às vezes a gente tá com uma pessoa e a gente tá mais alinhado na expectativa que a pessoa tem do que na nossa. E isso com o tempo vai dando um peso danado, né? Porque se eu e o outro estamos na mesma proposta, e não é que a gente tem que pensar tudo igual, querer tudo igual, mas assim, um mínimo, assim, um norte tem que estar muito próximo, né? Então, por exemplo, né, tem pessoas que às vezes têm um marido que viaja muito. E aí eu opto por seguir com ele. Então eu tenho que optar, né? Eu não posso, isso não pode ser um fardo na minha vida, sabe? Tô dando um exemplo aleatório, né? Não, eu entendi que essa é a nossa vida, que em prol da profissão dele eu vou me reconstruir em cada lugar e eu consigo essa faceta aí, né? De hora estar num lugar. Ok, então você aceitou isso pra você porque isso vale a pena, tal, é válido. Agora eu seguir nas expectativas do outro o tempo todo, né? Isso uma hora vai dar problema. Isso uma hora vai gritar dentro de você. Então, fundamental o alinhamento de expectativas, mesmo nas amizades, né? Se eu tô participando de um grupo, se eu tenho uma amiga, né? Como que ela gosta de ver a vida? Como ela gosta de curtir a vida, né? Como que essa pessoa caminha nessa vida, né? É de acordo com as coisas que eu também acredito? Se não é, se é muito diferente, uma hora isso vai impactar em você, né? Então, alinhar expectativas é importante. A Fran colocou muito bom e vale para todas as relações, exatamente, todas as relações interpessoais, porque é isso, né? Às vezes a gente tem uma relação super legal com o nosso marido e vive uma amizade abusiva, né? Onde, onde eu tô lá pra pessoa tal, e quando eu preciso, eu não tenho aquele ombro amigo. Não é justo, né? Você não merece isso. É... E é isso. Então, quando a gente alinha as expectativas, automaticamente a gente caminha junto, né? E é isso que a gente tem que buscar nas relações, gente. É caminhar junto, é simplesmente que a gente saiba dar, né? Tem momentos que a gente dá mais do que recebe e tá tudo bem. Mas a gente tem que entender até onde a gente está, existe um equilíbrio, né? Eu acho que essa busca é bem importante. Porque não necessita que o tempo todo a gente esteja sendo super valorizada, mas que a gente tenha com a gente, né, o nosso real valor, a nossa verdade. Que aí, a partir daí, eu aceito o que vier de acordo com o que eu permito, né? Com o que eu permito para mim mesma. Por isso que eu quis pontuar para vocês que, independente da fase de vida que você viva, né, dos relacionamentos que você tem, sabe, trava aí com você uma busca por um bom relacionamento com você mesma. Primeiro. Ah, mas eu já tô, né, em tal altura da vida. Não interessa. Sempre é tempo. Tô repetindo porque é fundamental. Sempre é tempo da gente parar e reavaliar e buscar mudanças, né? Em fazer esse reencontro com a gente mesma e aí falar, não, agora eu posso seguir
mostrando para as pessoas o que eu aceito, o que eu recebo, o que eu não recebo. Certo? Vamos lá, tem mais alguma coisa? O que vocês acham disso? Muito difícil? É um exercício que exige disciplina, né? Como eu falei. Porque às vezes é muito mais cômodo eu sentar e chorar, né? Mas não, eu tenho que agir. Quanto antes eu agir, mais rápido eu evoluo. E volto a dizer que eu adoro falar das minhas pacientes que já são acima de 60 anos. Porque elas continuam buscando. Elas continuam avaliando, elas continuam evoluindo, sabe? E isso é para hoje, é para já. Uma coisa que também eu queria, deixa eu ver, falta um pouquinho ainda. Uma coisa que eu também queria falar para vocês é para vocês avaliarem as pessoas que vocês convivem, como elas se tratam. Porque conviver com pessoas de amor próprio fragilizado pode não nos encorajar tanto, sabe? E eu não tô dizendo para você abandonar ninguém que tá com você, que convive com você, que tem um amor próprio fragilizado. Mas para que você repare nisso, sabe? Para que você observe. Observe as pessoas que estão à sua volta, talvez a sua história com a sua mãe, né? Com as suas referências aí à sua volta, né? Se são pessoas de autoestima, de amor próprio fragilizado, perceba se você de alguma forma não está se contaminando disso. Porque às vezes é tão inconsciente que a gente vai agindo, né? Naquela herança, naquilo que a gente assistiu lá desde a infância acontecer. Então, quando a gente para enxergar isso no outro, a gente fala: opa, tô agindo parecido com essa pessoa, né? E aí a gente vai contra isso. Então, reparem bastante nisso, sabe? Como as pessoas que estão à sua volta se tratam, o que elas aceitam para elas. E aí você mensura, né? Se isso é válido para você também. A Cris colocou. A Rita colocou: buscar o melhor é muito bom. Oi, Dan. E a Cris colocou: sim, é contagioso demais. Então, Cris, por isso que tem que estar muito antenada, muito atenta, sabe? Porque assim como eu não quero que as pessoas, eu tenho que avaliar como as pessoas me tratam, eu também devo reparar como as pessoas se tratam, porque geralmente as pessoas com quem eu convivo são as pessoas que eu vou trocando, né? Veri, o convívio com pessoas de amor próprio fragilizado precisam de compaixão. Podemos ajudar e aprender para ser diferente. Isso mesmo. Impulsiona essa pessoa. Mas também olhe se você não está se contaminando disso. A Fran colocou: boa, falo para os meus filhos, me observem e se libertem. Isso mesmo, né? E eu vou falar sobre isso na sexta-feira, né? Que a gente não pode ser só modelo de força, de coisas positivas. A gente pode ser modelo também para eles aprenderem o que eles não devem ser. E tá tudo bem. Kelly, tem dicas para lidar com pessoas de amor próprio fragilizado? Olha, eu acho que o que a gente mais tem que fazer é convidar essas pessoas a se autoconhecerem, né? A valorizarem qualquer coisa que seja da verdade delas. Então, acho que o autoconhecimento é importante. É importante também que a gente mostre a essas pessoas que o que elas fizerem por elas, o que elas aceitarem por elas, vai ser o que as pessoas também vão transmitir. Então, mostrar que de repente, se ela não se conectar com ela mesma, dificilmente as pessoas à volta vão trazer o que ela precisa, porque geralmente quem tem amor próprio fragilizado tá sempre reclamando muito do outro, né? E aí a gente precisa parar para mostrar para essa pessoa: olha, talvez você não esteja mostrando de fato para o outro o seu valor porque você não reconhece ele, né? Mais ou menos nessa linha, né? E
convidar, chamar a pessoa a se perdoar às vezes e recomeçar, né? E eu acho que isso é fundamental pra gente pensar aqui, né? Nessas relações, como eu falo, às vezes a gente tá no auge de uma relação de muito tempo, né? Ou então a gente tá vindo de muitas tentativas de relacionamento. Então, fundamental a gente se perdoar, sabe? Poxa, como eu aceitei isso até hoje? Poxa, olha o que eu fiz comigo até agora, isso desencoraja, né? Então vamos se perdoar. Vamos entender que talvez até hoje a gente não tinha ferramenta para isso. E eu também não tô dizendo que uma live vai resolver isso pra gente, tá? Né? Às vezes a gente precisa de ajuda, a gente precisa de terapia, né? A gente precisa parar realmente para fazer uma análise sobre isso. Mas a gente entender que talvez a nossa pessoa de hoje tenha mais recursos do que a pessoa de ontem. E tudo bem, vamos recomeçar. Certo? Entendido? É um exercício, gente, né? É muito legal falar sobre isso porque eu aprendo todos os dias, né? O tempo todo que eu tô pensando no que eu vou falar aqui para vocês, o tempo todo que eu tô, né, elaborando o que vai ser mais pertinente e tal, isso traz para mim reflexões gigantes da minha própria vida, né? Então a gente precisa validar isso o tempo todo pra gente, a gente precisa estar atenta o tempo todo, né? Todas nós. E às vezes a gente acha que tá, ó, supimpa o nosso amor próprio, e de repente vem uma situação e você fala, meu Deus, olha o que eu deixei acontecer comigo, né? Então acontece com todas. Certo, sexta-feira teremos, então amanhã é dia de reflexão, né? Vamos refletir, vamos pegar quem não fez a listinha das qualidades e dos pontos a melhorar, façam para entrar em contato com isso, para entrar em contato nos seus valores, nos seus pontos que tudo bem, eu tenho algumas falhas, eu tenho algumas limitações e eu vou me amar independente disso e as pessoas têm que me aceitar com isso porque todo mundo tem qualidades e tem limitações, né, coisas a melhorar. Então façam as listinhas, reflitam sobre isso e na sexta não me abandonem, tá? Depois da live a gente come a pizza, toma o vinho, mas a gente vai falar sobre amor próprio e maternidade. E aí eu te convido, seja você uma mãe de gente grande, uma mãe de criança, uma mãe de bebê, ou uma futura mãe, ou uma filha, também é muito legal, tá? A gente pensar no amor próprio e maternidade também pela ótica de filha. Então, a gente vai falar de muitos assuntos aqui que eu acho que são pertinentes a todas nós, tá bom? Deixa eu ver o que falaram mais aqui. A Rita colocou tudo, nós temos que aprender sempre. O Instagram acabou de me avisar que faltam 2 minutos. Preciso de prints. Espera aí que eu vou terminar de ler aqui e já faço uma pose para não sair com as bocas estranhas que eu saio geralmente. Voltei. A Gil colocou, oi Ju, não estou conseguindo assistir até o final porque estou... Ah, tá. Tudo bem. Vai ficar gravado no IGTV, tá? Depois, gente, convidem mais pessoas, tá bom? A Lídia colocou, jamais, Ju, com pizza e vinho. Joia, então combinado. Vou trazer uma taça pra gente brindar, tá? Então, muito obrigada pela presença de vocês. Fiquei muito feliz de ter vocês aqui, da gente falar desse assunto tão importante. A live fica gravada. Quem quiser, me manda um direct. A gente vai seguindo conversando sobre isso. Sexta eu tô aqui e domingo também, tá bom? Segunda é o nosso fechamento, mas segunda é a live de segunda que tá, ó, garantidíssima todas as semanas, né? Mas então não esqueçam que sexta eu tô aqui e domingo também. Vou lembrando vocês, tá bom? Quem não está na minha lista de transmissão do WhatsApp, quiser entrar, me manda o número do seu WhatsApp pelo direct e eu já adiciono. Tá bom? Print. Foi? Beijo, gente. Obrigada, viu?